Meu nome é Isabela Oliveira Machado, eu sou acadêmica do primeiro período de Direito da Unitins e hoje eu vim falar sobre a instituição do dote no direito romano e no direito brasileiro, de acordo com o Código Civil de 1916. Então, o dote eram bens transferidos ao marido da noiva para suprir o ônus matrimonial. Vale ressaltar que qualquer elemento patrimonial poderia ser elemento de dote. E existiam 3 tipos: o profectício, o adventício e o receptício. O profectício geralmente era dado ao marido pelo pai da noiva. O adventício poderia ser bens da noiva, que a noiva realmente dava para o marido, ou algum terceiro pagava o dote pela noiva ao marido. Então poderia ser algum familiar da noiva, qualquer pessoa que não fosse a noiva ou o pai dela. E já o receptício era um tipo de dote adventício, ou seja, dado pela noiva ou um terceiro. E nesse dote receptício ficava instaurado que, ao final da sociedade conjugal, esse dote teria que ser restituído para a noiva no final do casamento. Então, vale ressaltar aqui que na sociedade romana, a mulher ela não poderia administrar os bens dela. Ela não tem contato direto com o dinheiro que ela tem, com as posses que ela tem. Então, todos os bens dela ficavam ou sobre a tutela de algum familiar, desde que ele seja homem, ou sobre a tutela de algum funcionário do Estado, algo do tipo. Também existia a bona extradotem, que eram bens que a mulher possuía antes do casamento e que eram passados para a tutela do marido na eventualidade do casamento. Essa bona extradotem, ela também tinha que ser restituída ao final da sociedade conjugal. Além disso, a gente tinha o dotes datio. O dotes datio era o dotes em constituição real, ou seja, a partir do momento que a menina casa, o pai dela já vai lá e paga o dote. Agora, poderiam ter outras situações, que é o caso do dotes dictio e o dotes promissio, que seria a promessa de que haverá uma recompensação financeira, uma recompensação de bens, caso o casamento ocorra, né? Então, isso daí era só uma promessa verbal mesmo, que muda com o passar do tempo, depois passa a ser escrita, mas inicialmente era uma promessa verbal. Além disso, no período pré-clássico, a restituição do dote não acontecia. O que acontecia era que o dote não era restituído, o casamento acabava e a mulher ficava sem amparo financeiro. Então, com o tempo, essa lei muda e daí algumas restrições são impostas ao marido na administração do dote para que ele não acabe com todos os bens da noiva e caso, na eventualidade do fim da sociedade conjugal, a noiva não fique desamparada financeiramente. Então, do direito romano é basicamente isso. Já no direito brasileiro existem algumas diferenças, apesar dele ser baseado no direito romano, certo? Então, a primeira coisa é que o dote era estabelecido no pacto pré-nupcial. Então, lá era estabelecido se os bens futuros da mulher também seriam parte do dote ou não. E também lá era onde dizia se, ao final da sociedade conjugal, o dote seria restituído para a mulher. Então, era este acordo que determinava esse tipo de coisa. Além disso, no direito brasileiro, a mulher ela pode ter acesso direto aos frutos do dote. Então, se esse dote é um dinheiro que rendeu, é um imóvel que foi obtido com esse dote, ela teria acesso a esses bens e ela poderia utilizá-los diretamente para sanar despesas particulares dela que ela viria a fazer no decorrer da vida dela. Além disso,
a gente tem os imóveis dotais, que eram imóveis comprados com dote, e eles não poderiam ser onerados nem alienados, salvo em asta pública, com autorização de um juiz competente, pra gente. E isso acontecia para as pessoas poderem resguardar o dote mesmo, para não esbanjar e não acabar com todo o dote da mulher, certo? E além disso, para resguardar o dote, ele não poderia ser usado para pagar dívidas pessoais, a não ser que seja uma dívida anterior do casamento da mulher, porque o homem não pode, em situação nenhuma, usar o dote para pagar alguma dívida dele. Então, a mulher pode usar o dote para sanar dívidas anteriores ao casamento. Ela pode usar os bens dotais, os móveis doais ou, em último caso, só se não tiver nenhum outro jeito, ela pode pagar essa dívida dela com os imóveis dotais. Por fim, quando a sociedade conjugal, se ela vier a acabar, o dote será restituído para a mulher ou para os seus herdeiros. Se ela tiver estipulado algum herdeiro, o dote vai para o herdeiro. E daí, se ela estiver viva ainda, o dote volta para ela, certo? E também vale ressaltar que os frutos dotais, eles eram divididos entre o marido e a mulher ao final do casamento. Então era isso, as principais características do dote no direito romano e no direito brasileiro. Espero que vocês tenham gostado e foi isso. Muito obrigada!